Bom dia, querido amigo, que a graça e a paz de Deus esteja com você e com sua família. Mais um dia de luta, de labuta, né? E nós estamos aqui mais uma vez. Antes de começarmos qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu joinha e ajudar aqui no canal para a gente divulgando os nossos conteúdos para que a gente seja assim, o evangelho seja levado avante. Afinal de contas, o nome do nosso canal é Missionários do Advento. Então vamos ser missionários e compartilhar essa mensagem com todos os nossos amigos. Bem, hoje eu quero ler com vocês, mais uma vez, uma meditaçãozinha pequena da Bíblia, para a gente começar o nosso dia com a palavra de Deus em nossos corações. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou se você não pudesse ver, se você não pudesse sentir, se você não pudesse caminhar? São coisas básicas da nossa vida que nós temos, que às vezes nós não damos valor. E a Bíblia apresenta a história de pessoas que às vezes não tinham essas capacidades que nós temos e que foram curadas por Jesus quando se encontraram com ele. E hoje nós vamos estudar um pouco, meditar um pouco sobre o cego de Jericó. O nome dele era Bartimeu. Então acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Aí na sua Bíblia física, ou no seu smartphone, ou no seu celular. Onde ficar melhor para você acessar. Diz assim em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: E foram para Jericó, Desculpa, vou ler aqui direitinho, que eu estava ajeitando aqui o microfone aqui para ficar tudo direitinho. E foram para Jericó quando ele saíra de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o verso 48 diz: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E o chamaram. Então o cego dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se com um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus a estrada fora. Bem, como a gente leu na história, Bartimeu era uma pessoa que ele não tinha capacidade de enxergar. E ele dependia das pessoas para muitas coisas, inclusive para sua própria sobrevivência, porque ele era cego, como cego não podia trabalhar, vivia de esmolas ali na época, era muito comum isso. E o que nos interessa aqui da história de Bartimeu é que Bartimeu não tinha capacidade de ver, mas ele tinha capacidade de ouvir. E a Bíblia diz que Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por Jericó. Quando Bartimeu ouviu, ele se levantou e começou a perguntar: onde é que Jesus está passando? Onde é que Jesus está passando? Porque Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus e ele queria se encontrar com Jesus. Afinal de contas, em tudo isso aqui que nós estamos conversando,
nós estamos pegando a parte das pessoas que se encontraram com Jesus. E Bartimeu foi uma dessas pessoas que se encontrou com Jesus. E ele então se levantou quando ouviu falar que Jesus estava passando por Jericó e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a perguntar ali para as pessoas porque ele queria ver Jesus. E esse é o ponto. Por quê? Bartimeu não podia ver, mas ele tinha ouvido falar sobre Jesus e o que ele ouviu falar sobre Jesus, os milagres, as coisas que Jesus estava fazendo, as pregações, desenvolveu nele essa fé. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele teve uma certeza: Jesus pode me curar. E ele foi até Jesus buscar a cura para sua dificuldade. E quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia nos diz que a multidão que estava ali presente mandou Bartimeu se calar. Mas ele não se calou, ele gritou mais alto. Esse aqui é um ponto extraordinário para nós analisarmos. Primeiro, muitas das vezes, quando nós se convencemos de uma coisa que Deus colocou no nosso coração, vai se levantar, o inimigo vai se levantar para nos impedir de se achegar até o que Deus quer para nós, até Jesus. Quando nós se levantamos, que queremos nos encontrar com Jesus, o inimigo se levanta, irmão. E aí, nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos desanimar e pararmos diante disso, ou nós podemos avançar, como Bartimeu avançou. Bartimeu ouviu a multidão, mas ele não se calou. Ele gritou mais alto. E é isso que nós temos que fazer. Muitas das vezes, nas adversidades da vida, com os problemas e as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar firmes, buscando a pessoa de Jesus. Essa é a ideia que fica aqui para nós de Bartimeu. Ele não desistiu, a multidão tentou desanimar ele, e as multidões na Bíblia é sempre um problema. Zaqueu, quando tentou se aproximar de Jesus também, foi impedido pelas multidões. Aqui o cego de Jericó, quando tenta se encontrar com Jesus, também é impedido pelas multidões. Aquele rapaz que foi levado pelos 4 amigos, também quando tenta chegar próximo de Jesus, também é impedido pelas multidões. Então, as multidões é o símbolo das coisas que nos impedem de se achegar para se encontrar com Jesus. Então, primeiro ponto, querido amigo, se há alguma coisa na sua vida que tem lhe impedido de se encontrar com Jesus, repreende e continue firme. Clame mais alto, porque talvez a sua capacidade de ver esteja reduzida ou você não esteja conseguindo ver nada diante dessa situação, mas você tem a capacidade de ouvir. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer para você, que vai dar tudo certo. Então Bartimeu clamou, e a Bíblia diz que Jesus ouviu a sua voz. Quando Jesus ouviu a sua voz, ele parou e disse: traga esse homem até aqui. E Bartimeu foi até Jesus. E aqui Bartimeu se encontra com Jesus e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero voltar a ver. Mas observe que Jesus não dá a cura primeiro para Bartimeu. Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Porque a salvação do homem é mais importante do que qualquer outra coisa. Então Jesus confirmou a certeza da salvação na vida de Bartimeu. Depois, no final, Jesus vai e cura Bartimeu. Jesus vai e dá visão a Bartimeu. Então, esse é um ponto que fica para nós analisarmos aqui. Que o que é mais importante para nós, apesar de termos uma série de coisas importantes, o que é mais importante para o homem é a sua salvação. E aí fica um ponto para nós. O que é que nós estamos pensando em relação à nossa salvação nesses dias em que nós estamos dentro de casa? Nós temos dedicado tempo para ler a Bíblia, tempo para meditar nas coisas de Deus, tempo para buscar a presença do Criador, tempo para a nossa família, tempo para os nossos filhos. Nós temos dedicado tempo para adiantar as coisas do Senhor, ou nós temos deixado esse tempo
deixado passar esse tempo diante dos nossos olhos. A salvação, diz a Bíblia, que é um dom gratuito. Amém, louvado seja Deus. A Bíblia chega a dizer que é graça, irmão. A salvação é graça. E isso é verdade. Mas as disciplinas espirituais requerem de nós disciplina, já estou dizendo. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar. Eu estou vendo as pessoas conversar muito sobre política, muita coisa sobre política, espalhando muito fake news, deixando a turma preocupada com o que vai acontecer no Brasil, e eu estou vendo poucas pessoas falando da importância da oração, da leitura da Bíblia, do culto da família. E eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando sobre o culto da família. E o ponto é que Bartimeu não perdeu foco. Bartimeu se focou em Jesus. A multidão tentou impedir Bartimeu, mas ele foi firme em Jesus. Irmãos, isso me leva a fazer um questionamento. Será que nessa nossa vida nós não estamos cegos também? Será que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor estão nos impedindo de ver as coisas que realmente Deus quer que a gente veja? Está bem claro que Jesus está voltando, está bem claro de que o reino do Senhor está prestes a ser estabelecido, está bem claro que o nosso encontro com Jesus está bem próximo. Mas a pergunta que fica para nós é: o que acontece com a gente em relação a essas coisas simples que nós estamos conversando? Sobre a oração, a leitura da Bíblia, o testemunhar. A gente gasta muito tempo compartilhando vídeos, mensagens de políticos, disso e daquilo, do coronavírus. Quanto tempo você tem gastado para dar estudo bíblico para as pessoas, para falar de Jesus? Isso é importante. Bartimeu estava ali, ele tinha uma deficiência, mas essa deficiência não o impediu de se achegar até Jesus. Eu não sei quais são as suas deficiências, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o que tem lhe impedido de se achegar até Jesus, mas em nome dele, agora, pare tudo e dedique esse tempo agora para se achegar até Jesus. No verso 49, eu gosto da palavra que diz assim, a palavra de Deus aqui nos diz, no verso 49 da história de Bartimeu, nos diz assim, que levanta-te, ele te chama. Levanta-te, filho, Jesus te chama. Agora eu quero convidá-lo a ouvir uma música que vai tratar a respeito do cego Bartimeu, e depois eu quero fazer uma oração pela sua família. Que linda música foi essa! Agora vamos fazer uma oração. Eu quero orar a Deus pela sua família. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua família nesse dia. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor curou o seu filho Bartimeu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o ajudou a ver. Mas o que foi mais lindo nessa história foi a salvação na vida de Bartimeu. E, Senhor, confirma a salvação a cada instante em nossas vidas. Se nós de alguma forma estamos sendo cegos, se nós de alguma forma não estamos conseguindo ver o que está acontecendo de fato ao nosso redor, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, que o Senhor nos dê, Senhor, forças para lermos a Bíblia, para dedicarmos tempo à oração, para falarmos do Teu Evangelho. Mesmo confinados nas quatro paredes, nós ainda podemos mandar mensagens e compartilhar coisas do céu. Então, Senhor, nós pedimos que a graça maravilhosa de Jesus também nos purifique para que a gente possa ver. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos por as famílias de todas as pessoas que estão escutando e por as pessoas que não estão escutando. Oramos pelo nosso país, que o Senhor conduza tudo para que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido amigo. Não esquece de dar o joinha,
Não esquece de marcar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém?